Graças e paz, amados. Que alegria estar aqui com vocês. E hoje vamos falar sobre sermos verdadeiros adoradores. Mas antes de começar, eu quero convidá-los à oração. Então feche os olhos, baixe a cabeça, silencia o coração e ora comigo. Senhor, nós te louvamos pela oportunidade de estarmos aqui na tua presença, de prestarmos culto agradável a ti, para te louvar, te bendizer, te engrandecer, exaltar o teu nome, Senhor. E que nesse momento de reflexão, a tua palavra seja luz para os nossos caminhos, alimento para a nossa alma. Nos dá ouvido de discípulo e coração de servo. Assim oramos em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém, amados. Com base nesse texto que acabou de ser lido, de João, capítulo 4, versículo 19 a 23, nós podemos fazer uma reflexão muito linda sobre o nosso chamado, sobre a nossa primeira vocação, que é de sermos verdadeiros adoradores. Nascemos para adoração. Às vezes ficamos pensando o que temos assim, para a criança, né, que vamos ser quando crescer, o que vamos ser quando ficarmos adultos, mas uma coisa que nós devemos pensar e precisamos ser em qualquer fase da nossa vida é sermos verdadeiros adoradores. E pensando sobre isso, trazendo essa reflexão para a nossa vida, uma primeira coisa que fica na minha cabeça é que nós temos vivido num mundo muito conturbado, onde tem tido muita idolatria, muita exaltação e até adoração de, assim, não de Deus, mas de coisas. Tem pessoas que estão adorando artistas, tem pessoas que estão adorando trabalho, dinheiro, estética, tem pessoas que estão adorando políticos e não adoram a Deus. Então, assim, a gente tem vivido um mundo onde a adoração, a idolatria tem tomado conta da vida, da mente das pessoas, da história das pessoas. Então, a grande questão é, a quem adorar? E na Bíblia nós encontramos a resposta para isso. É a Deus que precisamos adorar, a Ele é que precisamos prestar culto, só Ele é digno de nossa adoração, de nosso louvor, só Ele é digno de que o exaltemos, porque Ele é nosso Deus. E isso precisa ser manifestado a partir de nós, essa adoração a partir de nós a Deus. Então, a quem adorar? A Deus, a Jesus. Ele que levou sobre si as nossas dores, Ele que se sacrificou por nós, Ele que assumiu o sacrifício que nos trouxe liberdade. Ele merece a nossa adoração. Só a Deus devemos adorar. Só a Ele devemos prestar culto. Só a Ele devemos entronizar em nossos corações e em nossas vidas. Deus, Ele é o alvo da nossa adoração. Porque adorá-lo é sentido para nós, é sentido para a nossa vida, é razão para a nossa caminhada e para a nossa existência. Uma outra coisa importante é que nós precisamos refletir sobre, nesse encontro de Jesus com essa mulher no poço ali da Samaria, há um diálogo onde se discute sobre o lugar de adoração, sobre tradições de adoração. Então, onde adorar é outra coisa que precisamos pensar. E quando adorar? Então, primeiro a quem adorar? A Deus. Isso é indiscutível, isso já foi inclusive introduzido aqui no início dessa reflexão que trago para vocês. E independente de nossas tradições, culturas, costumes sociais, grupos sociais que façamos parte, contexto social que estejamos vivendo, só Deus é digno de nossa adoração. Só Ele é digno de nosso culto, de exaltação e adoração. Então precisamos pensar a quem estamos adorando, a quem estamos oferecendo o trono do nosso coração, se só a Deus esse trono é devido.
Então, esse é um primeiro ponto que nós não podemos nunca perder de vista. Quer adorar? Adora a Deus. Agora, onde adorar a Deus? Muita gente acredita que o lugar certo de adoração a Deus é no templo. São nas reuniões religiosas, nos grupos religiosos, nos templos edificados por homens, dedicados ao culto do Senhor, e muita gente acredita que a adoração de Deus está restrita àquele espaço, àquele universo. Muita gente também acredita que a adoração a Deus é expressão simples de palavras, de músicas, mas esquece que o lugar correto de adorar a Deus é em todo lugar. E essa adoração não se resume a palavras e músicas. Tem crentes cantando muito, mas orando pouco. Tem crentes acompanhando muitas músicas, mas nada de Bíblia. Nós precisamos despertar para a palavra de Deus. Nós precisamos despertar para a verdadeira adoração a Deus, para oferecermos ao Senhor mais. Porque somos muito pequenos, então quanto mais oferecemos, ainda assim é pouco. Mas é a Ele que precisamos adorar, louvar, prestar culto, exaltar. E em todo lugar. Não podemos ficar restrito a um prédio, a um momento, a uma hora, a um espaço. E essa adoração tem que se dar sim, por meio das palavras e dos cantos, mas tem que se dar também pela prática de vida. Nós adoramos a Deus à medida que vivemos segundo a vontade dEle. Nós adoramos a Deus à medida que caminhamos segundo as suas orientações. Nós adoramos a Deus à medida que assumimos Jesus como o nosso Senhor, aquele que nos conduz no caminho, aquele que é o bom pastor, que vai adiante de nós, nos mostrando a direção correta. Isso é adorar a Deus, é ter a vida entregue, rendida e devotada a Ele. Não adianta de nada bater palmas e levantar mãos, se esse bater de palmas e esse levantar de mãos não acontece no coração e na cabeça das pessoas. Se esse bater de palmas e levantar de mão não acontece no seu coração e na sua cabeça. Então, quer adorar a Deus? Adora a Deus com a prática de vida. E adora a Deus em todo lugar. Não renuncia e não nega a Deus no teu trabalho, no teu convívio familiar, nos teus relacionamentos com amigos. Não nega a Deus em canto nenhum. Assume a condição de filho de Deus e o adora. Se rende a Ele em qualquer lugar, porque todo lugar é lugar de adoração. E todo lugar é lugar onde nós podemos e devemos buscar estarmos na presença do Senhor para adorá-lo e exaltá-lo. E quando adorar a Deus? Quais são os momentos que devemos adorar a Deus? Do mesmo jeito que todo lugar é lugar para adoração e precisa ser, todo tempo é tempo para adoração. Não podemos resumir a adoração a Deus nesse momento de culto que vocês estão assistindo, nós estamos assistindo e participando por meio virtual. Não podemos resumir a nossa adoração a Deus a um momento de culto, mesmo quando o nosso encontro é físico, era e vai voltar a ser. Sem dúvida, porque devemos guardar a esperança e ter certeza que logo nos encontraremos. Mas não é só nesses momentos que é momento de adoração. Para adorar a Deus não existe hora marcada. Todo tempo é tempo de adorar ao Senhor. Todo tempo é tempo de bendizer ao Senhor. Todo tempo é tempo de prestar culto a Deus e exaltá-lo. E aí a gente começa a entender essa tríade de adoração, que é a consciência clara de que adoramos a Deus e só a Ele prestamos culto. E que adoramos a Deus e prestamos culto a Ele em todo lugar. Não importa se na rua, se em casa, não importa se em quarentena ou se em tudo livre. Não importa.
Todo lugar é lugar de adoração. E não importa se é domingo, segunda, terça, quarta, se é de manhã, de tarde ou de noite, se é essa ou aquela hora, não importa, toda hora, todo tempo é tempo de adorar o Senhor. Mesmo nos momentos difíceis é tempo de adorar o Senhor, mesmo nos momentos de dores é tempo de adorar o Senhor, mesmo nos momentos de medo é tempo de adorar o Senhor, porque o tempo de adoração a Deus, ele é todo tempo. Nosso Deus é eterno e Ele nos criou para a sua adoração. Somos nascidos para orar e Ele espera de nós verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade, como diz o texto no versículo 23. João 4, versículo 23, isso fica muito claro. Precisamos ser adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade. Ou seja, é algo que nasce de dentro para fora, que é consequência da abertura do nosso coração, mente e vida para o derramar do Espírito Santo. E essa fusão do Espírito Santo em nós nos leva à adoração agradável a Deus, ao sacrifício de louvor, onde Deus se alegra em nós, se alegra com nossa vida e vê em nós, em nossa atitude, em nossos valores, os seus valores, em nossa proposta e propósito de vida, os seus propósitos de vida para nós. E isso é ser adorador, é ter um espírito vivo, animado, cheio de louvor a Deus e de gratidão. Gratidão, algo que é tão especial e tão importante para a adoração a Deus. Adoramos a Deus à medida que somos gratos a Ele pela nossa vida, à medida que entendemos que Deus nunca erra conosco e Ele nunca errou conosco. Ele não errou na família que nos botou, Ele não errou com o corpo que nos deu, com a estética que nos deu, com a comunidade que nos deu. Ele não errou. Ele não errou. Porque Deus não erra. E quando temos essa consciência, somos gratos a Ele por tudo que Ele tem feito em nossa vida. Somos gratos a Ele pelo sacrifício que Ele assumiu na cruz por nós. E aí o adoramos. Adoramos a Deus em Jesus. Adoramos quando admitimos Jesus como nosso Senhor e Salvador e colocamos Ele como prioridade de nossa vida. Me perguntaram qual as pessoas que eu mais amo, e a primeira pessoa que eu falei foi Jesus. E aí citei nome, obviamente, da minha esposa, dos meus pais, da minha filha, minha irmã, enfim, e de muita gente. E me perguntaram, e por que você ama? Aí eu disse, porque Jesus me amou primeiro. E meu coração cheio desse amor e de gratidão o adora. O adora em espírito e em verdade, o adora na oração e o adora na atitude. Então, ser verdadeiro adorador e adorar a Deus em espírito e em verdade é adorá-lo. É adorá-lo na oração, é adorá-lo no louvor, é adorá-lo na palavra e é adorar a Deus em todo lugar e em todo tempo. Mas é adorá-lo também na atitude. Fazer da nossa atitude coerente com a palavra de Deus. Assumir para a nossa vida atitudes que condizem com a atitude de cristão. Assumir para a nossa vida a atitude que é a atitude proposta por Deus para nós. E aí vamos estar o adorando em verdade, em espírito e em verdade, porque aquilo que vivemos no espírito vem para a nossa prática de vida. E essa adoração se reflete em atitudes de graça, em atitudes de perdão, em atitudes de misericórdia, em atitudes de acolhida daqueles que são menos caídos, em atitude de louvor a Deus com cânticos, com danças e com vida leve e alegre por estar na presença de Deus. Ser verdadeiro adorador e adorar a Deus em espírito e em verdade. Ser verdadeiro adorador e adorar a Deus com a alma, com a oração e com a prática de vida é o nosso chamado. Nós nascemos para sermos adoradores, que adoram a Deus em espírito e em verdade, e que adoram a Deus e somente a Ele presta culto, em todo lugar e em todo tempo.
Esse é um chamado especial para nós. Essa é a nossa vocação primeira. Se nós nos calarmos, as pedras o louvarão. Mas nós não precisamos deixar que as pedras louvem a Deus, porque nós temos que deixar o nosso coração de pedra ser quebrado. Nós precisamos nos encher de gratidão a Deus, nos encher desse amor que Ele tem por nós e adorar a Deus, entronizando Ele e o adorando em espírito e em verdade, em oração e em vida, em oração e em atitude. Somos chamados filhos de Deus. Somos chamados a sermos adoradores de Deus. E só há um Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. O Deus que se fez homem por nós, que morreu por nós e que ressuscitou por nós, para nos dar vida e vida em abundância. E por isso devemos adorá-lo e louvá-lo. Mas para encerrar, tem mais um detalhe, que um verdadeiro adorador, que adora a Deus em espírito e em verdade, precisa ter consciência. Adoramos a Deus em todo lugar e em todo tempo, não apenas pelo que Ele já fez, nem pelo que Ele faz, nem pelo que Ele fará. Nós adoramos a Deus por Ele ser Deus. Adoramos a Deus não pelo que Ele faz apenas, mas adoramos a Deus principalmente pelo que Ele é, porque em espírito nos encontramos em Deus. Adoramos a Deus pelo que Ele faz, mas principalmente pelo que Ele é. E a nossa adoração se dá em todo lugar, aqui e acolá, e em todo o tempo, ontem, hoje e sempre. Pois somos nascidos para sermos verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Que a graça e a paz do Senhor seja com vocês. Que o nome do nosso Senhor Jesus seja louvado hoje e sempre. Feche os teus olhos e ora comigo. Senhor, nós queremos ser verdadeiros adoradores. Adoradores que adoram em verdade, em espírito e em verdade. Que te adora com excelência, Senhor. Te oferecendo sacrifícios de louvor, bendizendo o teu nome e reconhecendo tua autoridade, teu senhorio e tua glória em todo lugar, em todo tempo, e que só há um Deus, que és tu, Senhor. Enche o nosso coração de amor e gratidão e recebe o nosso louvor sincero que te oferecemos em espírito e em verdade. Assim oramos em nome e por amor de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do Senhor esteja com vocês. Deus os abençoe. Um forte abraço.